Já. Recording in progress. Boa noite a todos. Vamos serenando os nossos pensamentos, vamos nos conectando com os nossos mentores dos nossos animais, e vamos dizendo assim, agradecendo ao plano espiritual para a gente estar aqui fazendo esse trabalho, né? Vamos dar início aos nossos trabalhos de hoje, invocando o amparo da bondade divina, pedindo luz, força e sabedoria, para que possamos conduzir as nossas vidas e nossos trabalhos de forma harmoniosa e tranquila, buscando reclamar menos e cooperar mais. Rogamos ao Mestre Jesus o amparo para as nossas tarefas e, em nome dele, a cobertura das instituições do mundo maior, amparando as necessidades aqui existentes. Pedimos as vibrações amorosas de Maria de Nazaré, o amparo e a orientação de nossos mentores e a cooperação dos amigos e companheiros de trabalho do mundo espiritual. E juntos, o mesmo desejo que é o de aprender e servir, vamos vibrar de nossos corações o sentimento do amor, da paz e da fraternidade, através da prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja. Graças a Deus. Continua. Senhor, ensina-nos a oferecer-te o coração puro e o pensamento elevado na oração. Ajuda-nos a pedir em teu nome, para que a força de nossos desejos não perturbe a execução dos teus desígnios. Ampara-nos a fim de que o nosso sentimento se harmonize com a sua vontade e que possamos cada dia ser instrumentos vivos e operosos da paz e do amor, do aperfeiçoamento e da alegria, de acordo com a tua lei. Que assim seja. Graças a Deus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre,
fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Boa noite a todos. Meu querido Alexandre, a sala é sua, se apresente e fique à vontade, por favor. Muito obrigado. Primeiro, boa noite a todos e obrigado por mais uma vez ter essa oportunidade de falar com vocês. Sou muito grato ao João. O João já é um amigo querido aqui de casa, né? Por N fatores. Bom, vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Alexandre. Eu sou psicanalista. Eu sou dirigente no centro que eu faço parte da parte terapêutica, né? Os trabalhos mediúnicos, desde o atendimento psicofraterno a todas as atividades que envolvam a energia, né? Passe, lá nós temos o Reiki, tanto para humanos quanto para animais, enfim, toda essa gama está sobre a minha responsabilidade lá. Eu brinco que eu entrei na espiritualidade pela dor, né? Eu comecei a ter mediunidade muito cedo, tentei escapar várias vezes, mas aí chegou uma hora que não tinha jeito, né? Tanto que eu brinco que é pela dor mesmo que a gente busca, né? Eu nunca, em 25 anos que eu estou trabalhando com espiritismo, eu nunca vi ninguém passar na frente de um centro e falar, pô, eu estou tão bem, eu quero passar aqui para aprender um pouco mais e ficar ainda melhor. Geralmente não é assim que, infelizmente, acontecem as coisas, né? A casa que eu faço parte, o João conhece, é a Fraternidade Cristãos em Ação. Ela é uma casa fundada há 3 anos, na verdade, ela é uma casa espiritualista, né? Porque a gente saiu um pouco daquela caixinha do espiritismo para poder incorporar justamente o reiki para os animais, introduzir algumas, né, filosofias. A casa não vende nada que tenha produto de origem animal na lanchonete. Nós temos uma concepção mais humanizada nos tratamentos. Então, além dos tratamentos espirituais, a gente também dá um atendimento psicofraterno, né? E a gente sabe que muitas vezes a gente não tem aquela força necessária para realizar as reformas que a gente precisa. E até vou compartilhar aqui uma notícia com o João. Durante 3 anos nós tivemos a orientação dos mentores, mas eles nunca se revelaram para nós, né? Disseram que não era importante naquele momento. E esse ano, como a casa vai ter que ampliar o espaço físico por todas as questões, os trabalhos aumentaram muito, consideravelmente, nós tivemos a revelação, e foi emocionante, que nós estamos sob a tutela de São Francisco de Assis. Então, nós temos, lógico, que lá os caboclos ajudam muito, os pretos velhos, as equipes médicas, tudo isso. Mas a tutela é dos franciscanos, e talvez a gente não tenha escolhido a palavra fraternidade à toa no nome, né? Muito provavelmente foi. Inclusive, a gente descobriu depois que muitos de nós que fundamos a casa éramos, assim, fãs de Francisco de Assis. Um colecionava estatueta, outro tinha imagem, e a gente não sabia disso. Não foi a razão pela qual. Inclusive, o João conheceu a Eliana, né? Uma pessoa maravilhosa que, infelizmente, desencarnou recentemente e que era colecionadora disso, enfim. Sem querer, toda a reunião de pessoas mostra, nesse caso, que a gente não está aqui à toa. Vocês não estão reunidos aqui uns com os outros aleatoriamente, né? A aula de hoje, nem sei se eu gosto de chamar de aula, João. Eu vi você falando que é a última, né, do curso. É a última. É a última? Então, eu acho que vem a calhar, porque eu tinha pensado, como já está no final do ano, muitas vezes a gente já adquiriu um monte de conhecimento ao longo do ano, né?
Imagino que muitos já leram muito, ouviram áudios, palestras no YouTube, aula disso, vai no centro, enfim. Eu queria hoje fazer uma reflexão com vocês e eu vou postar algumas imagens, tirar os slides para a gente conversar, fiquem à vontade para interromper, mas para a gente refletir o que a gente faz com tudo isso que a gente aprende, não é? Então, eu penso muito nos animais, no meio ambiente, no espiritismo, é Kardec para cá, Jesus para lá, o Chicão de Assis me ajudando, mas o que eu faço com tudo isso efetivamente? Né? Se a gente pensar no nosso dia a dia. Então, eu queria começar, eu vou partilhar aqui. Eu acho que você precisa me autorizar, João, a partilhar. Você entrou Eu tive que depois sair. de novo, é verdade. Deixa eu ver, esqueci, devia ter posto você de novo. Agora eu quero ver como é que eu faço aqui. Deixa eu achar você aqui, cara. Ah, tá aqui. Você tá aqui. Foi? Pronto, pode ir. Agora já coloquei. Agora deu. Vamos lá. Uhum. Tá dando para todo mundo ver? Sim. Tranquilo? Então, assim, quando a gente pensa em sociedade, a gente pensa num agrupamento de seres, né? Não só de pessoas. Nós, na verdade, nós estamos agrupados, mas com vários seres, e para nós, que entendemos a espiritualidade, todos aqui, nós sabemos que é muito mais complexo essa sociedade. Nós temos nós encarnados aqui, nós temos os nossos entes queridos desencarnados, nós temos os animais encarnados e desencarnados, nós temos toda a vegetação do planeta e nós temos também as forças que são negativas, ou espíritos menos evoluídos, ou o nome que se queira dar, né? Então, quando a gente pensa em sociedade, às vezes a gente pensa muito no agora. Então, eu quero antes puxar um pouquinho para trás, né? A humanidade sempre se orgulha muito nos meios de dizer, principalmente muitos negam até a existência da espiritualidade, porque julgam que somos seres racionais. Ou seja, com isso nós temos uma capacidade de entendimento das coisas e do mundo muito maior, né? Yoval, que escreveu aquele livro Sapiens, diz, inclusive, para quem não leu, é um livro muito interessante para se ler, ele fala que o homem cresce muito rapidamente na escala evolutiva, ou seja, ele se sobrepõe às outras espécies, dando um salto, porque ele desenvolve duas coisas. A agronomia, ele começa a plantar, então ele não tem mais a necessidade de se deslocar, e sim de, como ele tem que preservar aquelas plantações, ele desenvolve outras ferramentas, tanto do plantio como de proteção, enfim. E, ao mesmo tempo, a comunicação. Olha que interessante. É a comunicação que nos permitiu poder falar um para o outro, e com isso a gente foi desenvolvendo essa fala e com isso a gente sobe rapidamente. Aí você fala assim, a gente se comunica? Não sei, né, João? Não sei se a gente se comunica tão bem, porque uma dificuldade que a gente vê no mundo hoje é a comunicação, certo? A gente muitas vezes tem hoje um mundo muito polarizado, não é isso que a gente escuta? Em tudo. Então, o que quer dizer essa polarização para a gente entender? Quer dizer que a gente não pode, muitas vezes, conversar sobre certas coisas. A gente vê uma posição, ou você é a favor, ou você é contra. Não é? Se você fala, eu sou cristão, te botam na caixinha da direita.
Se você fala que você não tem preconceito contra nada nem ninguém, aí te postam na caixinha da esquerda. E aí você fica sempre em caixas e a gente não pode dialogar sobre as coisas. Então, a comunicação, ao mesmo tempo que ela cresceu, ela se empobreceu na qualidade que a gente vê hoje. Quando a gente olha para a humanidade, para os seres racionais, a gente não vê essas situações ao longo da história da humanidade? Guerras, mortes desnecessárias, às vezes por um objeto decorativo, né? Desmatamento sem pensar se amanhã isso vai fazer falta, semelhantes em dificuldade que muitas vezes a gente não pensa que é a nossa responsabilidade. Porém, quando a gente vê os discursos das pessoas, e até mesmo dos cristãos, dos espíritas, de quem for, enfim, independente da crença, a gente imagina que pelo discurso das pessoas, o mundo é assim, não é? Fala, pô, as pessoas são maravilhosas, ó. É assim o mundo que elas dizem que elas são e que habita dentro delas. Então, eu vou... Isso, volta para cá. Então, com isso, o que a gente percebe? Eu gosto muito de brincar numa das minhas palestras que se todo mundo aqui tem rede social, alguém não tem? Todo mundo tem, já acessou alguma vez pelo menos, certo? Eu brinco que se a humanidade fosse 10% do que ela posta na rede social, o mundo seria uma grande Disneyland. Seria maravilhoso. Porque o discurso da humanidade e das pessoas é muito bonito, não é? A gente diz, por exemplo, no discurso que a gente não é isso, que a gente não é aquilo, não é? Aí a filha da gente começa a namorar um rapaz que é pobre, a gente fala, olha, que aproveitador, né? Tá querendo levar vantagem, não é assim? A gente fala que a gente não tem preconceito, mas daí um parente nosso vira e fala assim, olha, eu sou homossexual. Ai, que absurdo, não é? Então, o discurso, muitas vezes, é muito bonito, mas introjetar isso dentro da gente é muito complicado, não é? E aí, quando a gente pensa assim, mas afinal, por que a espiritualidade deixa e deixou chegar no ponto que está? Né? Alguém já se questionou sobre isso? Porque a gente, ultimamente, eu acho que eu nunca recebi, tanto quanto nesses 2 anos, tanta psicografia, é mensagem, é não sei o quê, e fala que o mundo vai para cá, que vai para lá, não é assim? E aí você fala, meu Deus, mas por que Deus ou a espiritualidade deixa acontecer tudo isso? Por que a gente está no ano 2021 e ainda se come os animais? Ou se mata por prazer os animais, o que é pior ainda? Por que nós estamos em 2021 e a gente acha que é normal ou natural um filho nosso perder a vida por conta de um celular? Ou alguém ser vítima de estupro? Não são coisas que a gente teria que já ter sumido da história? Não é? Então a gente deixa de enforcar em praça pública, mas acha natural tirar a vida de alguém por um tênis, por um objeto material qualquer que seja. E a gente normaliza isso. Mas veja, por que a espiritualidade, então, não vem e, como diz um amigo meu, já não lança o meteoro, né? Para já dar uma equilibrada em tudo. Porque, na verdade, se nós falamos tanto dos espíritos cristais que estão nascendo desde o ano 2000, vocês já ouviram falar a respeito? Não é isso? Desde o ano 2000, uma nova categoria de espíritos está reencarnando. Né? Inclusive, nessa leva está Emmanuel, que terá um grande papel na educação e se encontra encarnado já com seus 21 anos no interior de São Paulo. Então, com tudo isso, a gente tem que levar pela lógica que a espiritualidade está mandando para cá, porque ela entende que a mudança tem que ser operada pelo lado de cá. Se fosse para a mudança ser do outro lado, ela não teria necessidade de mandar os espíritos para cá. Ficaria todo mundo lá, convocaria alguns daqui que estão bem empenhados, não é assim? E está tudo bem. Aí você para pensar, então são as crianças? Não.
A gente não está onde deveria estar? A gente não crê que a gente está, né? Quantas vezes a gente não tenta, às vezes, mudar de país, de cidade, e não dá certo, parece que a gente está preso ali naquela vida, porque a gente tem que estar aonde a gente está. Ou seja, se nós estamos aqui, é porque a espiritualidade conta conosco para mudar todas essas questões sociais e de preservação do meio ambiente, não é? Agora, se a espiritualidade conta conosco, até porque eu tenho uma visão de que o mundo está como está por conta dos cristãos ou dos religiosos, porque aquele que não crê em nada está agindo de acordo com os princípios dele. Agora, quem crê em algo tem que ter uma atitude diferente. Quem diz ter entendimento de que existe algo maior, seja um cristão, um muçulmano, um judeu, um budista, não importa, ele tem que ter uma postura perante o mundo diferente da que ele tem habitualmente, não é? Ou seja, nós, muitas vezes, contribuímos com a nossa inércia, com a nossa vista grossa para muitas coisas, para que o mundo chegasse, muitas vezes, aonde chega. E aí, a gente pensa, muitas vezes, que ser cristão é só ir no centro, se dedicar lá, dar um passe, não é assim? Vou lá, dou passividade num trabalho mediúnico, dou aula, enfim. Mas ser cristão é mais do que isso. Porque ser cristão é se questionar se eu serei perante o mundo cristão ou se eu serei um consumidor do mundo. Não dá para ser os dois, infelizmente. A gente não pode consumir o mundo e dizer que é cristão. Porque o cristianismo, veja, eu sempre brinco que Jesus chama Jesus Cristo, mas o pai dele não era José Cristo e nem Maria Cristo. Cristo é uma filosofia de vida. Cristianismo é uma filosofia fraterna que prega um Deus de amor e diz que através de 2 simples mandamentos a gente consegue transformar o mundo. Então, em vez de soluções miraculosas, é só seguir os 2 mandamentos que Jesus passou. E eu brinco até que ele deu uma resumida nos 10 de Moisés, porque ele sabia que às vezes espírito é meio preguiçoso para ler, né? O João manda estudar e o pessoal não estuda. Não é assim? Eu sei porque os meus trabalhadores lá eu tenho que pegar no pé. Então é assim. A gente sempre acha que depois a gente vai lendo, o livro vai lá, ficando de lado. Então, veja, como é que eu posso ser um consumidor? Eu posso consumir tudo de qualquer forma? Porque eu não posso me queixar da Amazônia, mas, e ao mesmo tempo, eu trocar de telefone todos os anos, porque saiu um novo que tem uma cor diferente. E aí eu gosto, às vezes, da explicação que diz, não, mas ele é bem melhor, ele tem isso, tem aquele outro. Mas você usa tudo isso? Porque eu troco a cada 5 anos de telefone, com dor no coração, porque passar de um para o outro é sempre aquela linha tênue entre o desespero e o sucesso, né? E aí você usa as mesmas coisas, não é assim? E-mail, tira uma outra foto, WhatsApp, liga, não é? Ligar, então, é só para a minha geração para trás, né? Quem tem mais de 40 ainda liga. Quem tem abaixo de 40 é o WhatsApp, olhe lá e se dê por satisfeito no aniversário. Mas, veja, eu tenho que ver o que eu estou consumindo. E por que o consumo tem a ver com o meio ambiente? Porque quanto mais eu consumo, mais eu sugo o meio ambiente. Quanto mais eu consumo, menos ecologia eu vou ter ao meu redor. Ah, então você está me dizendo que a gente não tem que ter nada? Não, muito pelo contrário. É outra lenda que alguns interpretam erroneamente ao lerem o Evangelho. Este Pai de amor e bondade nunca disse que nós deveríamos viver em privação. Ele nunca falou isso. Nenhum pai e nenhum bom espírito quer que a gente passe necessidade, que a gente tenha, por exemplo, fome, miséria, falta de amparo, nada disso. Então, a gente tem que ter conforto, sim. Se você pode ter uma casa que te proteja, que acolha a sua família, que viva confortavelmente, cada um no seu cômodo, enfim, ótimo.
Se você pode comprar um carro que seja seguro para você trafegar, ótimo. Agora, a gente faz isso ou a gente foca no excesso? É uma pergunta. Não foca no excesso? A gente usa tudo que a gente tem em casa? Essa pandemia mostrou bem, né? A gente usa todos os eletrodomésticos? A gente assiste todas as televisões que a gente coloca dentro de casa? Né? Agora eu vou pegar no pé da mulherada, depois eu pego no dos homens. A mulherada usa todos os sapatos que tem? A resposta é sim. Elas vão falar, elas vão achar, elas vão usar, mas aí é uma exceção, não é? Mas veja, a gente adquire muita coisa. E isso, além de prejudicar muitas vezes o mundo que a gente vive, traz sofrimento para nós. A gente se angustia. Porque a gente tem que dedicar tanto esforço para ter essas coisas que a gente não tem tempo, às vezes, para ouvir uma música, para ler um livro, para ligar para um amigo, para tomar um café. A gente, todos aqui já não tentaram programar, às vezes, de encontrar alguém para tomar um café, alguma coisa, e aí nunca dá certo, nunca dá tempo, e aí desmarca e vai protelando, não é assim? Por quê? Porque a gente é escravo daquilo. Quando a gente fala de sociedade contemporânea, sociedade atual, a gente fala muito em desejo. Na verdade, houve uma mudança, e isso é importante a gente entender, né? E isso, inclusive, explica porque, às vezes, certas gerações entram em choque. Os mais velhos, os mais novos, enfim. Se nós pensarmos na geração que hoje está acima dos 90, a gente, e muitos têm avós ou pais nessa faixa etária, nós estamos dizendo de uma geração que trafegou por 2 guerras mundiais. 2 guerras que abalaram o planeta e 2 guerras que trouxeram muita dificuldade para se ter as coisas. Muitos passavam uma vida para conseguir, quiçá, uma casa para tentar deixar lá para os filhos futuramente. Depois, nós viemos com uma outra geração, hoje na faixa dos 60, 70, que, vendo a dificuldade da geração passada, ficou neurótica para ter as coisas. Então, se trabalhava muito para se ter as coisas, então, comprar uma casa, comprar isso, comprar aquilo e outro. E pregou na geração seguinte, e essa mudança ocorre na década de 90, aonde vocês vão se recordar que até a década de 90, mais ou menos, a gente ouvia muito a palavra honra em casa, né? Honra o teu nome, honra a tua família, todo mundo ouvia isso? Eu, pelo menos, cresci dessa forma. Na década de 90, a gente para de ouvir isso e tem uma palavrinha que entra no vocabulário. Palavrinha sucesso. Não se fala mais em honra, se fala em sucesso. Nós temos que ter sucesso, não é isso? E esquecemos que, com as facilidades que as gerações futuras vinham tendo, ou seja, era muito mais fácil ter as coisas, nunca foi tão fácil ter as coisas, eles foram se distanciando da espiritualidade, da religião, da catequese, da evangelização infantil, né? Eu faço até uma ressalva para parabenizar muitas vezes os protestantes que conseguem ainda levar a família toda e criar esse movimento, né? Muitas vezes, quando você fala no meio espírita, tem aquela frase que é assim: mas ele não quer vir, então eu estou esperando, porque ele tem que escolher. Só que esse pai obriga o filho a ser CEO de uma multinacional, a ter um carro do ano futuramente, a ganhar bem, a saber 5 línguas. Mas obrigar este filho a ter uma base moral e espiritualizada, ele acha que não é necessário. Então, hoje, nós temos o reflexo de tudo isso. Nós temos uma sociedade hedonista, onde o desejo e o prazer estão acima das outras reflexões. Então, com isso, a gente acha que quer muita coisa. E pior, e aí eu vou fazer uma crítica psicanalítica aqui, João, nós conseguimos, o mundo, fazer talvez a pior coisa que podia ter feito para o nosso bem-estar, que é padronização da felicidade. A felicidade foi padronizada. Quer ver só? Hoje, a pessoa casa, o que ela faz? Ela passa lua de mel na Europa.
a maioria. Paga o boleto, 3 anos, né? Dá uma festa gigantesca. Então, nem importa muito com quem está casando, o importante é a festa. E vai para Paris mesmo, que não goste da França. Aí, ela compra, financiado, um apartamento com varanda gourmet. Mesmo que a geração de hoje peça mais iFood do que põe o pé na cozinha. Então, eu não cozinho, mas eu tenho que ter uma varanda gourmet. Aí, férias só presta na Disney. Parece que não existe mais nada de atrativo no Brasil. Então, tem que ir para Disney, consumir lá. E aí, quando tem um filho, fala assim, eu vou ter que trocar de carro, vou ter que comprar um SUV, porque esta criança de 45 centímetros vai precisar de mais porta-mala quando a gente for viajar, para não sei aonde, não é? Sendo que as gerações passadas, e muitos vão lembrar disso, viajava 5, 6 no Fusca, e não tinha nem porta-mala, eu não sei como é que chegava com as malas. Não era assim? Hein? E cada vez que fazia, eu que ainda sou da geração do Chevette, do Corcel, eu lembro que era uma delícia fazer curva, porque quando a gente era criança e estava atrás, os bancos eram de napa, para cada curva parecia uma montanha-russa, assim, ia de um lado para o outro do carro. Né? Mas veja, aí se padronizou a felicidade. E aí todo mundo vai atrás disso, porque entende que se eu fizer esse protocolo, eu vou ser feliz, mas isso não traz felicidade, porque a felicidade é diferente. Eu vou brincar aqui com alguns nomes. De repente, para Juliana, felicidade é estar no campo, lá, tranquilo. Tal. De repente, para Viviane, é estar na praia. De repente, para o João, é ir realmente para a Itália, lá, ver, conhecer lá. E, de repente, para a Joana, é ter um monte de bicho em casa. Ou seja, nós somos seres únicos, não é? Se nós fôssemos figurinhas no álbum divino, a gente poderia dizer que Deus não repete figurinha nenhuma. Ninguém é totalmente igual ao outro. Nós trazemos as nossas individualidades. E quando a gente faz essa padronização, a gente não só se distancia da felicidade, do bem-estar, como a gente passa a consumir o que não nos é necessário, não é? Então, aproveitando, já deixo a dica, tá passando o canal, passou no canal da Polishop, desliga, porque senão você vai ter vontade de comprar alguma coisa que você nunca vai usar, mas você vai acabar comprando. E se a gente pensar nisso, a gente tem que pensar também no que significa estar encarnado. A gente não vem aqui, quando a gente encarna, para evoluir, não é isso? Veja, não é só progredir, é evoluir. Eu tenho que sair de um ponto, ir para o outro, mas agregar valor a mim. Conhecimento, evolução. Legal. Então, eu vou juntar o maior número possível de conhecimento? Sim, mas conhecimento que não é aplicado não adianta de nada. Não é? Eu tenho pessoas que eu conheço lá no centro que compram um monte de livro, mas não leem. O livro só serve para ficar enfeitando o criado mudo lá. Vai botando um em cima do outro, um monte, fica cheio, mas não usa aquele conhecimento. Cada vez que a gente escuta uma palestra no centro do Evangelho, a gente faz o Evangelho no ar, a reflexão que a gente tem que fazer é: aonde eu posso aplicar tudo isso no meu dia a dia? Em que situação? E aí a gente fica olhando para essa incerteza do mundo. Então a gente está nesse cenário todo e a gente se pergunta: então o mundo vai ou não vai acabar? O Chico estava certo, o Chico estava errado, não é? E aí a gente ouve, por exemplo, que o mundo de regeneração é um mundo melhor e que logo, logo a gente está nele. Segundo o Chico, o processo começou em 2012 e finalizará a transição completa em 2057. E depois nós teremos, acho que, 3 milênios vivendo neste mundo de regeneração. Veja, bastante tempo, né? Porém, se a gente pensar que em 2057 será considerado um mundo de regeneração, e nós estamos em 2021, nós temos aí, provavelmente, uns 30 anos para dar jeito no mundo. O que são 30 anos para a história?
Nada, não é? Para o tempo. 30 anos passa num pulo. Quem tiver filhos sabe que é o mundo que eles vão estar. Agora, como que vai dar esse processo? Pela dor ou pelo amor? Nós podemos evitar as profecias? Claro, Chico é muito claro quando ele diz: profecias existem para serem evitadas. Porque a gente pode ter uma mudança de comportamento perante o mundo e evitar todas as intempéries. Porém, se eu nada faço, se eu não ajo de acordo com o conhecimento que eu ganho, provavelmente será pela dor. Agostinho de Hipona, através do médium Gilberto Rossato, falou recentemente que em 2035 o Brasil será irreconhecível positivamente. Nós estamos falando de 14 anos. E aí, a gente está preparado para uma mudança dessa? A gente pode olhar e dizer: eu estou tranquilo. Por exemplo, falando dos animais. Eu não consigo parar de comer eles. É difícil, né? Muito difícil. Mas a gente acha que não é difícil, muitas vezes, fazer uma cirurgia plástica por conta de estética, ou uma bariátrica, tomar anestesia geral, mas a gente acha que é agressivo, às vezes, deixar de se alimentar de carne, por exemplo. Então, o que é agressivo ou o que não é? A gente acha agressivo, às vezes, quando as coisas não dão certo para nós na vida, mas a gente não acha agressivo dar as costas para quem precisa, muitas vezes. E no livro Transição Planetária do Divaldo, ele diz assim: de todas essas comunidades, colônias espirituais, seguirão grupos espirituais preparados para a disseminação do programa, comunicando-se nas instituições espíritas sérias e convocando os seus membros à divulgação das diretrizes para os novos cometimentos. Olha que bacana. Eles contam conosco para propagar tudo que nós podemos levar ao outro de conhecimento benéfico. Ou seja, tudo que vocês aprenderam este ano e ao longo da vida é para ser usado em benefício de vocês, mas em benefício do mundo. Quantas vezes a gente não fica, às vezes, eu vejo isso, às vezes, chega no centro e, em vez de bater um papo ali, falar: pô, li um livro, falou isso, o que você acha do mundo? Não. A gente prefere, às vezes, ficar falando do Big Brother, do jogo de futebol, não é? Mesmo a gente tendo conteúdo para levar. Olha que interessante. A gente abre mão do que a gente tem de melhor e oferece, às vezes, algo mais raso. Se a gente pensar, principalmente, no futuro, existem várias previsões, né? Mas todas elas trazem uma coisa que eu acho que é importante para esse curso e para tudo. O Brasil tem um papel diferente em tudo isso. E aí, se o João me permite mais alguns minutinhos, eu sei que é uns 40 minutos, eu queria Pode falar... ficar à vontade, você ainda tem praticamente meia hora. Legal, legal. Até mais ou menos 21 horas e 20 minutos. Ou quiser um pouquinho antes, para alguém fazer pergunta, fica à vontade. Tá joia. Então, assim, a gente olha muito as previsões, tudo isso, mas agora eu vou fazer o inverso, né? Falei bastante dos problemas estruturais que a gente tem no mundo e queria falar agora um pouquinho de uma outra visão, que eu acho que é uma visão que a gente tem que começar a incorporar nas nossas vidas. Primeiro, o mundo e a sociedade que a gente vive, todo mundo aqui está no Brasil ou tem alguém de fora aqui? E às vezes lá tem um pessoal que está fora do Brasil, mas assim, em geral, todos aqui vivem aqui. O Brasil, ou melhor, o brasileiro, ele não é o que aparece no Datena. Ele não é o que aparece no noticiário da televisão. Ele não é aquele, muitas vezes, que usurpa os eleitores, porque é muito fácil a gente pegar os maus exemplos e colocar como regra. Eu fiquei analisando isso e falei, eu já conheci muita gente que tem uma conduta duvidosa, mas eu conheci
10 vezes mais pessoas boas e bem-intencionadas. Vocês, para mim, são todos bem-intencionados, porque numa segunda-feira, né, já no final do ano, em vez de ir para o happy hour, vocês optaram por estar aqui reunidos, não só pelo conhecimento, mas em nome desse Jesus que tanto a gente pede auxílio. Então, veja, eu vejo muita gente que se dedica, que ajuda. Eu vejo gente que faz negócios ainda no fio do bigode, como falava antigamente, aperta a mão e está feito. Eu vejo, por exemplo, no prédio que eu moro, um senhor que mora aqui, e toda vez que ele faz bolo, ele leva para as vizinhas, que são 3 universitárias, porque ele entende que elas não têm tempo. Olha que bacana. Eu entendo, e até falando um pouquinho lá da casa também, nós criamos um canal, não sei se o João está sabendo, de podcast, chama FCA no Ar. Depois posso passar para o João divulgar. E o projeto desses podcasts é trazer informação que a gente não tem no centro necessariamente. Então, na primeira série, nós estamos entrevistando líderes religiosos. Então, nós entrevistamos um pastor da Igreja Batista, um padre vegano, um umbandista, estudioso da Umbanda. Hoje foi ao ar um programa que foi com um sheik muçulmano da mesquita principal aqui. E o que é bacana é que todos eles pregam coisas positivas. Todos eles têm um olhar muito fraterno para a humanidade. Veja, todos eles foram numa casa espírita, espiritualista, e foram para poder levar tudo isso para nós. Né? E, numa boa, se sentiram à vontade. Ou seja, existe muita gente bacana no mundo. Ah, mas a gente liga a televisão e vê tanta coisa, é racismo aqui, é preconceito ali, é isso? Tem. Se tem na proporção que se prega, eu não saberia. Porém, eu alertaria que não precisa ser na proporção se uma pessoa que a gente conhece sofre. Né? A gente não precisa ter, talvez as mortes todas que se fala do Covid sejam ínfimas perto de outras doenças. Né? Nós estamos falando de menos de 2%, e ao dia morrem por depressão e suicídio no mundo 4.000 pessoas, em países que têm a estatística. 4.000 é muita gente, né, gente? Ou seja, a gente se deprime muito, porque a gente está esquecendo desse lado positivo. Às vezes, para ajudar alguém, a gente não precisa tanto de uma oração, mas a gente precisa estar presente para o outro. Então, nós cristãos precisamos pegar esse conhecimento, essa bagagem, e sair pelo mundo pulverizando. Né? Jesus diz que nós somos deuses. E Santo Agostinho no Evangelho diz que todos nós somos divulgadores do Evangelho. Olha que interessante. Ou seja, nós temos que levar isso. Nós temos que pegar aquela pessoa que está com medo, que está preocupada, e dizer que ela pode se resguardar, mas desde que ela tenha fé em Deus. E mostrar para ela que se ela está sozinha, ela não estará mais, porque nós vamos dar atenção para ela. Que no centro, quando alguém desaparece, porque para de ir, que todos nós, não é só o dirigente, o professor, tem que tentar ligar para essa pessoa e dizer: por que você não está indo mais? O que nós podemos fazer para te acolher? Não é? Ah, tem uma pessoa que tem um animalzinho e está sem condição de levar ele no veterinário, o animal está doente. O que nós podemos fazer? Será que cada um não pode dar um pouco e vamos ajudar essa pessoa? Não é? Se eu estou na rua e eu vejo lá, de repente, alguém em sofrimento, e eu não quero dar dinheiro, não tenho, enfim, será que eu não posso só ir dar uma palavra? Porque é muito fácil fazer a caridade do boleto. É muito fácil a gente pagar um boletinho por mês e falar: fiz minha parte, estou ajudando o mundo. Mas fazer a parte estendendo a mão é muito mais difícil. E veja, com isso eu queria dizer para vocês, em resumo, que nós temos responsabilidade, independente de onde estejamos, principalmente nós cristãos. Nós temos que agir como Cristo espera de nós.
nossos desejos não podem prevalecer sobre nossas obrigações morais. Nós não podemos customizar a fé. Sabe, isso eu deixo para depois, isso para mim não é bom, tudo bem, eu pego só o que me convém. Não. Quando a gente embarca nessa jornada do cristianismo, é um grande mergulho mesmo. A gente vai rever conceitos o tempo todo, a gente vai abrir mão de coisas para a gente encontrar um bem-estar que talvez a gente não esteja nem conseguindo visualizar, às vezes, no princípio, mas que lá na frente a gente vai ter retorno, não é? Ser cristão não é apenas crer, é agir. Nós temos que pôr ação na nossa fé. E consciência é mais do que tomar passe, do que ir no centro. É compreender o todo. Nós temos que olhar como um todo, né? Quando a gente olha, quando a gente amplia essa consciência, a gente julga menos e estende mais a mão. Porque nem sempre, às vezes eu vejo uma coisa muito triste no movimento, que eu brinco assim, o espiritismo é a única religião que não abre filial. Pode ver. Todas as outras religiões abrem filial, tem 10 igrejas da mesma. Não. Espiritismo, não. Briga, abre outro centro. Briga, abre outro centro. Não é assim? A gente dificilmente encontra filiais, nem sei se há. Isso mostra que a gente está julgando demais. Isso mostra que a gente não está conseguindo ter um diálogo, que é justamente a ferramenta que fez a humanidade avançar tão rápido. Então, para onde foi essa capacidade dessa comunicação não violenta, por exemplo? E, por fim, queria deixar a mensagem que eu creio muito que Deus nos ama, Jesus nos ama, os bons espíritos nos amam, e chegou a hora de demonstrarmos que nós nos amamos e também amamos os nossos semelhantes. João, obrigado. Deixo aqui em aberto para qualquer comentário, enfim, dúvidas, estou à disposição. Pessoal, vamos aí. A sala está aberta para quem quiser fazer algumas perguntas para o Alexandre. Fique à vontade. Eu queria fazer um comentário, João. Não é uma pergunta, não. Pois não, pode fazer. Então, boa noite, Alexandre. Boa noite a todos. Eu sou a Juliana. Adorei a sua aula e a sua exposição. Você transmite uma calma, assim, quando você fala, sabe? Uma paz, adorei. E queria fazer um comentário sobre Me chamou a atenção quando você disse que 4.000 pessoas morrem por dia por depressão ou suicídio. Então, aconteceu uma coisa comigo recente. Eu estava tomando um comprimido, que eu faço tratamento para depressão, mas já estou prestes a receber alta, graças a Deus. E aí, uma pessoa próxima a mim falou assim, mas você não é espírita? Eu falei, sou, há 13 anos. Mas quem é espírita tem depressão? Eu falei, tem. Eu tô passando por um processo, tive uma perda, né? Perdi meu pai para Covid. Isso agravou, né? Juntou uma coisa com a outra. Mas depressão não tira o espírito obsessor? Vocês não tiram o espírito obsessor? A gente tira, mas não é, são vários motivos, né? Então, assim, para você ver como as pessoas têm esse pensamento, né? De achar que espírita não tem depressão, e a depressão é uma doença muito escondida. Tá tudo muito camuflado ainda, né? E se esses dados não são divulgados, deveriam ser. O meu psiquiatra que faz acompanhamento comigo, ele falou que alavancou os atendimentos dele na pandemia, porque quem já era doido ficou pior, né? E é verdade, eu acho que assim, ficou todo mundo meio desequilibrado com essa pandemia toda, né? Isso envolve muita coisa, isso envolve o consumo que você falou. Achei super interessante você falando. Você usa todas as TVs que você tem em casa? Não, porque a gente gosta de ter TV no quarto, mas a gente não liga. E se a gente liga à noite, a gente assiste 5 minutos e já está dormindo. Mas é bonito ter a televisão lá, não é? A gente vai ao centro, a gente não comenta sobre o livro que a gente está lendo. A gente fala assim, olha, meu filho está dando um trabalho na escola, não é? A gente se busca... Mas você sabe, Juliana, que você me falando, quero até complementar um dado que eu acho que é importante. Primeiro que, assim, essa imagem de que a gente sendo espírita, a gente perde a humanidade, está errada, está no caminho inverso. Na verdade, quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente sofre até, em alguns momentos.
Porque quando você enxerga de cima e fala assim, nossa, mas era tão fácil resolver, era só a gente ser menos violento todo mundo, amanhã o mundo já era outro. É simples a resolução, mas ver a resolução é muito difícil para a humanidade. Então, o conhecimento ele traz, de certa forma, uma certa melancolia em alguns momentos. Amanhã, para vocês terem uma ideia, nós vamos, nunca fizemos isso no centro, mas eu vou fazer uma cerimônia para uma família que frequenta o centro e que perdeu um filho de 14 anos na quinta-feira passada. Veja, eles são espíritas, frequentam, mas isso não tira dor, luto, saudade, nada disso. Mesmo eles sabendo que o filho está bem. Não é bom que a gente entenda isso. E quando a gente fala de depressão, esse número que eu passei para vocês é um número segundo países que fazem a estatística. Muitos não fazem, então o número pode ser ainda maior. E pela primeira vez na história, nesse período da pandemia, 2018 em diante, né, ali 2019 já começou, nós tivemos pela primeira vez na história estatística de suicídio infantil a partir dos 7 anos de idade. E isso me preocupa muito. Porque você, Juliana, graças a Deus, por maior que seja a sua dor, você teve condições de enxergar que não estava bem, ou de ter uma palavra amiga e de buscar uma forma de passar por esta dor. Então, você buscou um psiquiatra, uma terapia, um centro, um amigo, mas a criança muitas vezes não tem este conteúdo todo para passar por isso. E a gente tem que se questionar por que nós estamos deprimindo os nossos filhos, netos, sobrinhos, enfim. Eu não atendo criança, mas eu atendo jovens de 17, 16 anos e muito amargurados. Por quê? Porque eles estudam em colégios muito bons e eles têm um currículo com 17 anos, sendo bem sincero, eu acho que eu não vou ter com 80, nem que eu quisesse começar agora. Eles com 17 sabem 5 línguas, é isso e aquilo. Porém, eles não têm tempo para nada. E a sociedade prega que todo mundo tem que ser bom em tudo. E a gente não é bom em tudo. Na minha época tinha o que era bom em matemática, o que era melhor em biológicos, o que era bom nos esportes, né? E assim ia todo mundo caminhando. Hoje se prega que você tem que ser bom em todas as matérias, em esportes, em tudo. E isso também está no adulto. A gente acha que a gente tem que ser forte, que a gente tem que ser bem-sucedido. Se a gente, por exemplo, tem algumas religiões que pregam que se você tiver problema na sua vida é que você tem pouca fé, por isso que você tem problema. Não tem nada a ver. Então, eu acho que a gente tem que ser mais humano, realmente, e olhar com atenção e com muito carinho para isso, para os animais, para a natureza, para tudo. A gente tem que ter uma postura menos violenta perante o mundo. Isso eu acho que é fundamental. Tá ótimo. Mais alguém? Pessoal? Todo mundo entendeu? Ninguém tem dúvida? Fazer uma pergunta? Luiz? Obrigado. Quer fazer O mundo está muito insólito, Alexandre. A pandemia está trazendo muita dificuldade de relações humanas. Então, é o que você falou, não adianta oferecer um trabalho de passe, frequentar a casa, não se consegue ter uma leitura não é só ter uma leitura, é compreender na prática, como você falou. Achei muito importante isso, essa sua posição, muito louvável, e temos que realmente fazer uma reforma todo dia, uma reforma íntima para podermos entender essa sociedade que nós vivemos, né? Essa competitividade insana, temos que ser melhores em tudo, temos que ter carros, daqui a pouco tem que ter avião, carro, só muito pouco, mais ou menos por aí. Não, eu até diria para você, Luiz, que
a sociedade muitas vezes não serve a Jesus, se serve de Jesus, né? A gente, na verdade, tem que aprender algo com isso tudo que aconteceu no mundo. Algumas comunicações mais recentes disseram que isso veio para tirar o medo, né, do mundo. A gente era muito medroso, realmente, e a gente percebeu que não adianta ter medo, porque ou a gente para de viver, ou a gente enfrenta, e a gente teve que enfrentar, inclusive, medos que a gente tinha que foram abruptos, como o da Juliana, por exemplo, que perde o pai. Ela não programava isso, enfim. Então, o medo está sendo trabalhado. Mas eu acho que mais importante é esse olhar para dentro. E eu digo que, assim, a gente não precisa pensar em reforma íntima só, porque às vezes fica longe, né? Mas pensar em movimento. Eu faço um movimento em direção ao que eu quero ser, e aí isso vai dando continuidade, né? Enfim, eu acho que a gente pode começar, assim, a gerar esse movimento. Peraí que Tá alguém mandou certo. Mais alguém? Oi, Ana, posto sim. Eu não sei fazer isso pelo Zoom, mas eu mando para o João e ele posta para vocês com os links. Pode deixar, Ana. Eu te peço desculpa que eu não sou tão bom assim em informática, eu pasto um pouquinho aqui. Mais alguém quer falar perguntar alguma coisa? Pode falar, Viviane. Acho que o seu microfone está fechado. Agora. Bem, quero te dizer que eu fiquei muito emocionada em várias coisas que você disse. Você é o esposo da doutora nutróloga, né? Isso, da Tatiana. É, a Tatiana. Que discorda da Juliana. Ela fala que eu não passo calma, não. É, Estou muito pilhado. Vou até mostrar o testemunho depois da Juliana para ela. tá me ouvindo? Tá Tá me ouvindo? cortando. Agora está voltando. Voltou, Viviane. Não sei. Então, nessa pandemia, eu descobri que eu era acumuladora. E isso foi um sofrimento para mim, porque começou a ter muitos bazares em igrejas, e eu tenho uma clínica perto de uma igreja, perto de outra, São Justo, etc. Vivi, tá travando sua Acumular muita voz. coisa. Vivi, tenta tira o teu vídeo e só fala o áudio para ver se melhora. Tá travando. Tá travando. Tira o vídeo, tá? E fica só com áudio. Talvez melhore. Isso. Melhorou? Isso. Melhorou, melhorou. Então, e melhorou. Então, e aí, para ajudar as pessoas, né? Eu comecei a comprar 1000 coisas em igrejas. E aí eu descobri que eu fiquei acumuladora e fiquei em sofrimento, né? E olha só, eu sou espiritualista já há mais de 25 anos, sou da Casa do Caminho há muito tempo, trabalhei como voluntária de terapia floral na creche Tiãozinho por 10 anos. Hoje Travou, Vivi? agora online, Tá sem som. Veja de agora. novo, Isso. Pode falar um pouquinho, sem som, Isso, agora tá com som. Pode falar. voltou. Isso. Até voluntária, tudo bem? Na Sim. Casa do Até agora tudo Caminho, bem. na creche Tiãozinho. Então, e aí, assim,
como que uma pessoa espiritualista que sempre trabalhou voluntária, que sempre trabalhou como terapeuta, virou acumuladora e não percebeu. Foi perceber só quando não tinha mais onde pôr as coisas, sabe? E a gente também fica doente como terapeuta, né? Porque a gente quer tanto ajudar de alguma maneira, e a minha maneira que eu encontrei foi: eu vou comprar coisas para doar para outras pessoas. E aí agora o João sabe, né, João? Eu Uhum. dou para a Cristina, que cuida de 50 animais e tem um brechó, então eu doei um monte de coisa para ela. E isso, como a nossa colega que estava depressiva falou, foi um alívio na minha alma tão grande, assim, porque eu não precisava daquilo tudo, não é? E, e como as pessoas não aceitam, falando assim: não, mas você é espírita, e como que você é acumuladora? Como que você ficou doente desse jeito, né? E ninguém te dá a mão, todo mundo te critica, porque você é espiritualista, porque você frequenta centro, né? Porque você é terapeuta não pode ficar doente, né? Você tem que dar o exemplo, mas assim, eu me emocionei muito com tudo que você falou, porque tudo que tu falou é assim, é muito verdadeiro. As pessoas estão sofrendo demais e caladas, sabe? E se expressa demais. Às vezes vou com uma carreira. Se eu estou aberta a falar isso, que eu não vou acabar minha carreira porque eu fiquei em determinada situação a ver, a deriva, porque eu quis ajudar as pessoas. E quando eu fui ver, quem estava doente era eu. Viviane, Você é psicanalista, o que me fala, por favor? Alguma coisa. não, vou te falar algumas coisas. Primeiro, eu vou até sugerir. Eu acho que, às vezes, a gente, como espírita, a gente se reúne muito para curso, palestra, para tudo isso, mas a gente nunca se preocupa em montar um grupo que se reúna uma vez por semana no Zoom, que nem está aqui, para conversar só. Para cada um falar algum problema, o que está passando. Veja, o ser humano precisa dialogar, ele precisa falar. Isso é fundamental. Ele precisa ser acolhido. Segundo ponto, que é assim, o fato da gente ser espírita não tira a nossa humanidade, deposita a humanidade em nós. Cada um tem os seus vícios, as suas compulsões, as suas neuroses. A gente passa por momentos onde a gente contesta, né? Veja, a próprias 5 fases do luto, elas cabem também para o espírita. O espírita também contesta que pai e que mãe que não falaria para Deus: por que você levou meu filho? Veja, mesmo sendo espírita. A gente tem, porque o amor move todas essas emoções. E a gente não tem que reprimir isso. Eu acho, e te dou os parabéns por você compartilhar isso, Viviane, porque, assim, de certa forma, se nós pensarmos, todos nós somos acumuladores. Se nós não somos acumuladores de objetos, muitas vezes, nós somos acumuladores de outras coisas. Nós acumulamos mágoa, muitas vezes. Nós acumulamos rancor. Nós acumulamos conversas improdutivas. Então, eu diria que, assim, a gente tem que repensar. Eu acho maravilhoso esse espaço que o João proporciona para vocês, por isso. A gente tem que ser mais... uma coisa que eu percebo é que, às vezes, lá no centro, quando a gente recebe alguém para tratamento, muitas vezes a pessoa não está com problema espiritual. Eu diria que, ultimamente, nos últimos anos, 80% não tem problema espiritual, mas tem problema de ordem psíquica e emocional. Não está conseguindo lidar com as coisas. E quando a gente acolhe, e esse acolhimento não é do trabalhador do tal trabalho, o acolhimento é de todos. Chegou na porta, você tem que acolher. Quando a gente acolhe, quando a gente fala assim: calma, quer um café? Brinca. Isso muda a perspectiva da pessoa de uma forma drástica.
Então, eu acho que a gente tem que ser mais fraterno. A gente não tem que... Às vezes, a gente gasta muita energia com bobagens que, infelizmente, tomam só o tempo, tiram energia. Então, eu diria para a Viviane, não sei se ela ainda está nos escutando, que eu não acho que isso seja motivo de vergonha. Eu acho que, muito pelo contrário, eu acho que foi um aprendizado maravilhoso que você teve e que pode inspirar outras pessoas a fazerem a mesma reflexão. Então, acho que é muito bacana o que você compartilhou. Muito obrigada, e eu compartilhei porque eu fui e voltei sozinha, ninguém me ajudou, a não ser a espiritualidade. Mas peça ajuda sempre que precisar. Isso é outra coisa que o espírita tem que aprender. A gente acha que se a gente pedir ajuda no centro, vão nos julgar. A gente acha que se a gente mostrar que é dirigente e for lá e falar, me trata, como é que o dirigente está precisando de tratamento? Ué, nós estamos na vida social, nós temos conta para pagar, nós temos parente que adoece, nós temos o vizinho que briga com a gente, nós temos um monte de coisa, a gente pega trânsito igual todo mundo. Então, por que eu não posso, às vezes, baixar a guarda, né? Então, que peçamos ajudas o tempo todo. A minha esposa mesmo já ligou para o João pedindo ajuda em algumas questões dos animais. Eu acho que é isso. E eu, particularmente, não acho que nós sejamos da casa A, da casa B. Centro espírita é parede. Nós somos irmãos do mesmo pai, estamos aqui para aprender e se ajudar mutuamente. Essa é a minha visão. Alexandre, tinha que ser você para encerrar esse nosso trabalho maravilhoso. Gratidão. O ano, rapaz, foi um sim. um aprendizado maravilhoso. E não vamos parar por aqui, Alexandre. Você sabe que você já faz parte da nossa equipe há muitos anos, você, a Tati, né? Faz alguns anos que eu conheci vocês pessoalmente, que eu fui mostrar e aprender junto com vocês a apometria para os animais, foi uma coisa maravilhosa, isso faz muito tempo, e a gente está junto nesse caminhar, nesse aprendizado. Nós somos pequenos, mas tudo tem o seu caminhar e a dedicação de cada um de nós. É mesmo que você falou, todos nós, aqui hoje nós estamos com 45 assistindo esse bate-papo maravilhoso. Né? E é isso que nós vamos continuar fazendo a partir da semana que vem, nós não vamos parar. O curso encerra-se hoje, mas a semana que vem nós vamos começar a fazer as vibrações, e você deu uma ideia sensacional para a gente. Além da gente fazer esse passe, esse trabalho para os animais que nós vamos fazer a partir da semana que vem, nós vamos ter um minuto de bate-papo. Só falar, sem julgar, o famoso desabafo de 5 minutos. Quem quiser, fala. Não é legal isso, Alexandre? Você está abrindo porta para isso. Para a gente ouvir. Isso faz parte da caridade, né? Porque o ouvir o próximo, que não é fácil, a pessoa prefere dar uma verba para se livrar. Toma, eu te dou isso aqui, vai embora logo. É isso que você fala. Se eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uns 5, 10 minutinhos para conversar com alguém que está precisando de uma palavra, por que não fazer isso? Né? E você abriu essas portas agora para a gente, dando essas ideias, falando que nós podemos fazer com o próximo. E esse próximo a gente acaba esquecendo, o próximo mais necessitado são esses dirigentes, essas pessoas que trabalham no centro espírita, que a gente só escuta e a gente não tem um minuto de falar sobre nós mesmos. Né? E acha que nós somos, que nós não podemos ficar doentes, que a gente não merecemos ser tratado. Pelo contrário, nós temos que ter humildade para receber esse tratamento também. Né? Você também trabalha no desenvolvimento mediúnico, na desobsessão. Quem não está bem não pode ficar trabalhando. Tem que ser tratado, não é verdade? E a gente não pode esquecer, eu dou aula no curso mediúnico, né, que, assim, processo obsessivo é consequência e não causa. Isso. Uhum. A causa está dentro de nós, né? Uhum. Então, se me permite, João, queria agradecer você pela oportunidade, dizer que eu estou à disposição. Inclusive, de repente,
marcar um dia um bate-papo para falar, por exemplo, sobre ansiedade, que é um negócio que permeia hoje a sociedade, muita gente passa por isso. Mas, assim, foi para mim uma honra. Agradeço a todos aí que participaram, estou lendo aqui no chat. Enfim, inclusive sábado, quem quiser conhecer lá, acho que vai ter o passe presencial dos animais, o reiki, aí a Tatiana te manda. Tá, Mas, assim, peço estou à para a Tatiana me disposição. mandar, né, todo o roteiro. Tá. Vamos amadurecer mesmo, uma conversa, um bate-papo de 1 hora sobre ansiedade. Tá? Alexandre, deixe seu Instagram. Posso escrever no Instagram, que eu acho que é mais fácil, que meu Mas, nome é meio... se você quiser escrever, escreve para mim, escreve no meu WhatsApp, aí eu passo para eles. Ah, pode deixar. Tá bom. Bom? Tá bom, mas, Alexandre, gente, muito obrigado de coração pela oportunidade. Peço desculpa por qualquer coisa. Se alguém quiser depois conversar, tiver dúvidas, o João pode passar meu telefone, não tem problema nenhum com ninguém. O centro está de portas abertas. E, João, que Deus continue te iluminando cada vez que é mais. isso, todos nós. Fique conosco, que ainda a Lina vai fazer a nossa prece final. Tá, joia. E logo em seguida a gente encerra. Lina? Uhum. Já estou aqui, João. Pode? Posso já. João, enquanto o Alexandre estava falando, veio um insight para mim, tá? E eu peço permissão, no meio das vibrações e do encerramento, fazer esse insight, já que é o encerramento dessa aula, encerramento deste ano que foi tão gratificante e tão amoroso para todo mundo. E assim nós vamos nos elevando o pensamento a Deus, a Maria e a Jesus, esse mestre de amor. Esse mestre que nos convida todos os dias a nos ligarmos, a nos olharmos e ver o melhor de nós. Nos ligarmos principalmente com o Pai, esse Pai de amor, esse Pai de bondade, esse Pai de fé, esse Pai amoroso que nos carrega no colo. E é com muita gratidão nesse momento que nós vamos vibrando, primeiro pelo colaborador, por esse amigo e companheiro João Amaro. Vamos agradecendo também a colaboração do Alexandre, que deu essa aula maravilhosa, com entendimento, para que nós possamos abrir mais o nosso interior, mais os nossos corações, a nossa parte moral, e enxerguemos um pouco mais além. E nesse minuto nós vamos nos ligando à fraternidade de São Francisco. Francisco, esse mestre de amor, de luz e de paz, que nos congrega todos os dias, que nos ampara, que nos dá proteção, para que possamos cuidar de nós e, inclusive, cuidar dos nossos animais, esses animais a quem nós pegamos como tutores. Nesse momento, nós vamos vibrando por todos os animais que estão em vibração, todos aqueles animais adoentados em estado grave, e mesmo aqueles que não estão. Vamos vibrando por todas as águas, inclusive as nossas águas, que foram colocadas, pedindo a toda essa fraternidade, junto de Dr. Bezerra de Menezes e a Fraternidade dos Humildes, e todos os médicos do espaço, veterinários, enfermeiros, juntos de Ana Nery e Sheila, pedindo que coloquem o medicamento dentro de cada garrafa dos nossos animais e das nossas águas. Nós vamos assim elevando o nosso pensamento e agradecendo a todas as fraternidades, agradecendo ao mentor individual de cada um de nós por mais esta oportunidade. Vamos agradecendo ao mentor do Alexandre, ao mentor do João, por mais essa oportunidade de aula, ao mentor principal dessa escola iniciática que nós fazemos todas as segundas-feiras, por mais esta oportunidade. E esse ano vai findando, e ele nos deu a oportunidade de continuarmos e aprender a cada dia e a cada minuto, seja dos nossos animais, seja conosco mesmo.
E nesse momento, o insight que veio foi de Meimei, aonde ela mostra a mensagem do amor, da fraternidade, da fé e do coração. E a mensagem é cartão de Natal, pelo espírito Meimei, psicografado pelo nosso mestre Chico Xavier, que diz assim: ao clarão do Natal, que te acorda a música da esperança, escuta a voz de alguém que te busca ao ninho da própria alma, alguém que te acende a estrela da generosidade nos olhos e te adoça o sentimento, qual se trouxesses uma harpa de ternura escondida no peito. Sim, é Jesus o amigo fiel que volta. Ainda que não quisesses lembrar-lhes-ia hoje os dons inefáveis, ao recordares as canções maternas que te embalaram o berço, o carinho de teu pai, ao recolher-te nos braços enternecidos, a paciência dos mestres que te guiaram na escola e o amor puro das velhas afeições que te parecem distantes. Contemplas a rua onde as luminárias e cânticos reverenciam a glória. Entretanto, verga-te ao peso da lágrima que te desafoga o coração. É que ele te fala no íntimo, te rogando perdão para os que erram, socorro aos que sofrem, o agasalho aos que tremem na vastidão da noite, a consolação aos que gemem desanimados e luz para os que jazem nas trevas. Não hesites, ouve-lhe a petição e faz algo. Sorri de novo para os que te ofenderam, abençoa os que te feriram, divide o farnel com os teus irmãos em necessidade, entrega um minuto de reconforto ao doente, oferece uma fatia de bolo aos que oram, sozinhos, sobre ruínas e pontes abandonadas, estende um lençol macio aos que esperam a morte, sem aconchego do lar, cede a pequenina parte da tua bolsa no auxílio às mães fatigadas, que se afligem ao pé dos filhos, que enlanguecem de fome, ou improvisa a felicidade de uma criança esquecida. Não importa, se diga que cultivas a bondade. Somente hoje, quando todos os dias é Natal que deslumbra, comecemos a viver com Jesus, ainda que seja por algumas horas, de quando em quando, e aprenderemos pouco a pouco a estar com Ele, em todos os instantes, tanto quanto Ele permanece conosco, tornando diariamente ao nosso convívio e sustentando-nos para sempre. Meimei. Essa mensagem é tudo o que o Alexandre falou. É a retrospectiva de um espírito maravilhoso, glorioso, que esteve presente aqui na Terra, ensinando e auxiliando. E nesse momento, eu finalizo com a prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem na transformação do mundo. Que a luz se faça, que haja amor, compaixão e paz entre todos os seres do universo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos devedores, e não nos deixeis cair nas tentações, mas liberta-nos, ó Pai, de todo mal, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Ina, obrigado. Alexandre, mais uma vez. Pessoal, semana que vem estaremos juntos. Um grande abraço para todos. Boa semana. Obrigado, Alexandre, mais uma vez.